lá. Fazer o frigorífico. 3, 2, 1. Gravou. Fala galera, 3 anos se passaram. 3 Parece anos. até que foram 20 anos, 30 anos, mas 3 anos se passaram depois da nossa primeira aparição no YouTube, né? É verdade, foi a primeira. Queríamos ter dado continuidade. Em plena pandemia, a gente deu start ao Jornada Criativa com conteúdos falando um pouco da nossa história. A ideia era trazer alguns convidados para poder compartilhar a história também. Deixa eu ver. Pode continuar, eu vou ver quanto a gente gravou. E aí acabou que na correria muitas coisas aconteceram e a gente travou a nossa ideia, paramos com a nossa ideia no YouTube e aqui estamos para poder compartilhar. Hoje eu vou pagar um pouco de apresentador. Vamos nessa. Eu vou entrevistar o Eric, né? Para quem não nos conhece, sejam bem-vindos aí a Rapó. Nós somos especialistas na área de marketing digital, na área de produção audiovisual, produção de conteúdo para as mídias sociais. A luz acabou de apagar, mas não tem problema. Acontece. Problemas do ao vivo. Fingindo que nada aconteceu. Voltou com luz, voltou com tudo. Voltamos com tudo. Então, como eu estava dizendo, trabalhamos nessa área criativa e queremos dar continuidade naquilo que a gente parou lá atrás, para que a gente possa compartilhar um pouco do que a gente tem vivido aqui no Rio Grande do Norte e em breve em alguns outros lugares. E como eu falei, sou eu que vou apresentar o meu amigo aqui, vou fazer algumas perguntas para ele. Nosso então, jornalista. começando, vamos lá, Eric, o que mudou de lá para cá? Cara, tudo. Mudou tudo. Aquele foi o primeiro podcast que a gente gravou, né? Nós soltamos 8 aqui, eu acabei de ver. Nós postamos uma sequência de 8 podcasts. Vão completar 3 anos agora em junho, exatamente em junho, completa 3 anos. A gente saiu de 7 pessoas para 24 agora, são 24 pessoas. A gente saiu talvez de 6, 7 empresas para pouco mais de 20, contando o service, tráfego, enfim, lançamento também. Passamos a fazer lançamento com mais constância. Lançamos um evento nosso. Muita coisa mudou, cara. Muita coisa mudou. Tanto dentro da Rapó, quanto no mercado como um todo, né? Tráfego hoje em dia, tinha gente que não queria fazer. Hoje em dia todo mundo quer fazer e precisa fazer. Então, muita coisa mudou. Bacana. E com relação a gente falou um pouco da nossa área, né? Da Rapó em si. E falando do mercado aqui na região, né? Em Natal. O que mudou? Cara, surgiram novas empresas, tanto novos prestadores de serviço no mercado e tudo mais, da parte de agência, quanto novas empresas mesmo, novos clientes surgiram. Muita demanda latente, com a pandemia surgiu, né? Então, muita gente que já tinha vontade de sair do emprego, montar um delivery, acabou fazendo isso. Isso evoluiu para um restaurante ou uma hamburgueria. E aí isso gera demanda no mercado, né? E aí gerando demanda, mais dinheiro é injetado no que a gente faz. Então, o que mudou assim para o nosso mercado é que mais pessoas, empresas menores também e médias, estão se interessando mais sobre o digital, estão começando a entender mais sobre o mercado e que precisam de marketing para poder evoluir. Então essa foi a mudança mais impactante, assim. Mais pessoas entendendo que precisam de marketing. Bacana. Na primeira parte que o Eric comentou, ele comentou que a gente tem uma média aí de quase 20 clientes, um pouco mais de 20 clientes. Mais, já. Para você que não sabe, e agora você vai passar a entender, nosso formato de agência, ele é um desejo nosso atender poucos clientes, para que a gente possa atender com qualidade. A gente vai ver aí, não é errado, né? A gente vai ver agências atendendo um número maior, né, do que 20 clientes, 30, 40, 50. Agências nesse mesmo formato que a gente, mas a nossa pegada, o nosso propósito é literalmente conseguir estar perto das empresas, conseguir dar uma atenção a mais. A gente entendeu que o nosso serviço de agência, de lá para cá, durante esse período, era um desejo nosso inicialmente, a gente já fazia isso desde quando surgiu a Rapó, mas de lá para cá a gente conseguiu estreitar os nossos laços com as empresas que a gente atende. Verdade. Empresas que surgiram durante a pandemia. Verdade. Quando a pandemia estourou, a gente ficou só com um cliente, se eu não me engano. Ficou com um cliente e depois vieram surgindo novos clientes, a galera um pouco perdida ali, sem saber o que fazer.
E aí a gente acabou atendendo esses clientes durante a pandemia, e esse processo da pandemia acabou nos aproximando e nos fez entender qual era o processo que a gente precisava seguir para permanecer próximos, como se fosse literalmente um setor dentro da empresa desse cliente, né? Uma parada que beneficiou muito a gente é que a gente já tinha isso dentro da gente. A gente já gostava de gerar relacionamento, tanto para dentro, né, como empresa, assim, né, como Rapó, quanto para fora, que é o nosso relacionamento com o cliente. Então, por exemplo, 2020 foi o ano que o Sérgio se tornou cliente da Rapó. O Sérgio da Consulta Assessoria, eu sempre falo sobre eles. Mariana Rios também, foi o ano que se tornou cliente da Rapó. Então, com a pandemia, os clientes que não puderam continuar funcionando, mesmo com tráfego pago só, atendendo poucas pessoas, tiveram algumas empresas que tiveram literalmente que fechar, e aí cancelaram, obviamente, não fazia sentido. Mas as empresas que entraram, elas geraram um vínculo muito forte, porque elas notaram que a gente estava próximo, né? A gente investia esse tempo em estar lá, em entender. Então, você pega uma Consulta, por exemplo, que era uma empresa que nunca tinha investido em tráfego porque não conseguia, em 2020, né? Ela não conseguia fazer isso. Hoje, corta para 2023, eles são um dos clientes que mais investem, sabe? Diversificam canal pra caramba. E uma coisa interessante que a gente notou é que a gente nunca fez promoção com a Consulta, cara. São 3 anos que a gente roda construção de marca e venda sem falar de promoção nenhuma. Então, pessoas assim como eles, como a Mariana Rios, também não trabalha promoção, não tem esse costume. E com a aproximação da agência, com esse olhar estratégico dentro do negócio do cara, a gente consegue agregar muito, né? Então, quem acreditou na gente nesse período, cara, colheu excelentes frutos. A própria base, que é onde a gente está aqui agora, foi onde nós gravamos o primeiro podcast. Nós sempre fomos muito amigos do Danilo, do Borba, da Denise, e eles permitiram que a gente gravasse aqui, disponibilizaram o espaço todo pra gente. E quando a gente gravou o conteúdo aqui, você corta novamente para 3 anos, a gente está com um estúdio aqui dentro do Arena das Dunas, a gente está com um escritório dentro do Arena das Dunas. Foi uma sala que a gente limpou, né? Organizou, ia ficar para escritório, e isso se concretizou esse ano, né? Acabou virando esse estúdio que a gente está aqui agora. Ano passado. É verdade, ano passado. Caraca, é verdade, meu Deus. Vai fazer um ano que a gente está aqui, né? Então, muita coisa mudou em um curto espaço de tempo, né? E tudo isso vindo de vínculos que a gente gera com o nosso cliente, cara. Então, isso é muito importante. Bacana. E outra coisa que o Eric comentou sobre o mercado aqui na nossa região, né? É que o lance do marketing digital, ele tomou uma proporção tão grande e muitas empresas têm tido grandes resultados, outras ainda andam um pouco perdidas, mas o grande segredo aí que a gente tem percebido com os clientes que têm permanecido com a gente é a tal da constância, né? Da paciência. É um trabalho onde você literalmente precisa de paciência para poder viver o processo, etapa por etapa. Eu acredito que a galera que entrou durante a pandemia, como não tinha para onde correr e o que fazer, acabou permanecendo por um bom tempo e aprendeu durante um período de dor que era necessário ela permanecer para ela poder conseguir metrificar aquilo que foi aplicado no início, aquilo que foi aplicado no meio e no fim. E aí isso acabou ensinando a esses empresários a real necessidade do tempo, da constância, né? E essas empresas que têm surgido, né, algumas delas que já passaram pela Rapó, algumas já entraram, já saíram, acabaram se aperreando, como fala aqui no Nordeste, né? E não conseguiram passar nem sequer, às vezes, 4 meses, 5 meses com a gente. Né? O grande problema disso é que a pandemia serviu para as pessoas abrirem os olhos para esse lance de constância e tudo mais, mas isso se estende, cara, até pós-pandemia, né? Então, o cara que entrou agora e ele permaneceu, quem entrou ano passado e permaneceu, controle analítico é esse exemplo também, que não veio no cenário de pandemia, mas é um nicho muito difícil e a gente explicou que seria necessário uma construção de marca, literalmente. E hoje você olha para a taxa de conversão deles, cara, sei lá, a cada 100 pessoas que a gente bota, vende para 25, 30 pessoas. Isso é muito alto se você compara a média de mercado. Mas só é possível porque a gente já está criando conteúdo para eles há um ano, para um nicho super difícil, que é a análise laboratorial, fazem análise de postos, enfim, quando vai construir condomínio, esse tipo de coisa. Então, quando perguntam assim, por que a Rapó não fica específica em um nicho, sacou? Porque estratégia é estratégia. Se eu entendo de comportamento humano e se eu entendo de redes sociais, de mecanismo de busca, eu consigo criar estratégia para qualquer coisa. Pode ser para um videomaker, um produtor criativo como você, ou para uma empresa de análise de água, saca? Então, óbvio, não é desmerecendo quem faz nicha, agência e tudo mais, eu acho interessante esses movimentos também.
Mas o principal é quem cuida do bastidor, entender de estratégia e entender das plataformas que vão ser utilizadas, né? Então quem... Tá bem, amigo? Perfeito. Então quem consegue vencer essa barreira do tempo tem excelentes resultados, cara. E acima do que é praticado. Uma Consult, uma Mariana Rios, uma controle analítico, a própria base, cara. A base é o box de CrossFit que mais capta alunos aqui no Rio Grande do Norte inteiro. Eu não vou dizer do Nordeste porque eu não conheço todos, eu não conheço Bahia ali, Fortaleza. Mas se você comparar Natal, Recife, João Pessoa, a base é um dos que mais capta clientes sem reduzir o ticket agressivamente, né? Porque tem gente que capta muito cliente, mas joga o ticket para 80, 90 reais. E fica mais barato do que muita academia, né? Então, mas porque eles entenderam o poder da constância, o poder de investir em marca. Então, é isso. Bacana. É isso. Bacana. E falando um pouco, a minha pergunta agora vai ser voltar aí para dentro da Rapó. Equipe. O que mudou com relação à equipe? E pessoas, já passaram algumas pessoas pela Rapó, não tantas. Algumas pessoas entraram e saíram. O que você tem para falar durante esse período, essas transições que aconteceram? Legal. É muito difícil, uma parada muito que nós somos literalmente abençoados aqui na Rapó é com a retenção da galera, né? Você vê que mesmo com a saída de algumas pessoas não são tantas. A gente cresceu de 7 para 24 agora, só que nesse processo, sei lá, uma pessoa saiu porque teve que se mudar e aí era comercial e não rolava, era a nossa amiga Kellen, mas outras pessoas que saíram, cara, pouquíssimas. Então, tipo assim, uma parada bem legal que a gente tem é essa retenção. Porque é aquela questão do relacionamento, né? A gente gera relacionamento com as pessoas que estão aqui dentro também. E isso faz com que as pessoas fiquem. Não por super salários que eles tenham e tudo mais, mas porque eles entendem que tipo, a gente está construindo uma parada que é pra gente, como dono, e pra eles também. Então, tipo, a gente gera muito negócio dentro da Rapó, né? Internamente, entre as pessoas que trabalham aqui e externamente. Os trabalhos que a gente não pega como agência, que a gente passa pra rapaziada, faz com que a gente se torne um hub de negócio, literalmente, não só uma agência, sabe? Então, o que mudou pra gente, cara, também tudo. A gente não tinha processo nenhum. A gente tem processos agora, tem processo comercial, tem processo social media, tem processo de design, tem processo de tráfego. Se tornou literalmente uma empresa, né? Eu acho que a gente era um grupo de pessoas entusiasmadas, vamos dizer assim, naquela época, e a gente virou uma empresa, literalmente, com regras, normas, cultura. Antes isso estava tudo muito na nossa mente, e a gente conversava com a galera, mas agora isso passou a tornar parte do manual da empresa, vamos dizer assim. Comportamentos, forma de tratar o cliente, isso tudo viram normas, né, para dentro da empresa e isso que faz uma empresa de fato. Fala um pouco sobre como é que foi esse processo de organização dos processos, o que a gente fez como empresa para poder dar esse passo a mais e não ficar perdido aí no meio do tempo. Cara, legal, porque eu acho que chegou um momento, e você lembra disso, que a gente conversou de qual seria o rumo que a gente ia tomar, né? Tipo assim, a gente para da forma como tá, bota tudo que entrar de dinheiro no bolso, ou a gente estrutura para que a Rapó possa dar liberdade para a gente poder viver. Então, antes, você fazia tudo, eu fazia tudo, o Daniel que tá ali atrás fazia tudo, todo mundo fazia tudo, só quem era do comercial que só vendia. Mas até quem foi do comercial já fez conteúdo também. Sim. Então a gente consegue entender como é estar na pele do outro, né? E aí o lance de ter processos fez com que a gente engessasse algumas coisas, mas até no nosso processo a gente tem criatividade. Então isso permite que a gente fique mais livre para poder criar e não deixe que o processo engesse quem é o cara que está prestando serviço para a gente ali e tudo mais, né? Então quando a gente resolveu de fato crescer, se tornar uma empresa, o processo ele entrou porque precisava. Não teria como, e aí você pensa agora, a gente criar estratégia para mais de 20 clientes, de ticket alto, que investem muito em tráfego, com 24 colaboradores, sem processo nenhum, da forma como a gente rodava há 3, 4 anos atrás. É impossível, velho. Não tem, ia virar uma loucura isso aqui. Então, a parte de processo foi para que, de fato, a Rapó não morresse. Então, ter a parte financeira, a parte comercial, tudo bem alinhadinho, a parte de gestão de pessoas, entender que com 24 pessoas a gente não vai trabalhar de domingo a domingo, tem que ter feriado, que antes eram coisas que a gente não tinha, né? Então, isso tudo é muito importante para a construção de uma empresa e é o que a gente está tentando melhorar dia após dia. A gente viveu um período inicial ali que eu acredito que muita gente acaba passando no início de um negócio, quando sonha em ter um negócio, né?
E quando a gente decidiu dar esse start nessa organização, que a gente procurou profissionais capacitados para estruturar junto com a gente esses processos, a gente colocou pessoas capacitadas, né, em áreas que a gente não dominava para poder estruturar isso, acabou ajudando a gente nesse passo a mais, né? Sair de 7 pessoas para 24 pessoas é um salto gigantesco. Gigante. E é uma responsabilidade muito grande, porque além de você trabalhar gerando impacto para outras empresas, para negócios, a gente também trabalha gerando impacto na vida dessas pessoas, na nossa vida e na vida das pessoas que trabalham Sim. com a gente. Então é uma jornada bem árdua, né, bem desafiadora, mas que pra gente é prazeroso em ver quando um cara ele consegue fechar um negócio além da Rapó, ou ele consegue gerar algo a mais com a galera aqui dentro, né, gerar negócio, como você falou, acaba se tornando um hub de negócio internamente, e é esse o nosso desejo como empresa, se tornar uma comunidade criativa, onde a gente consiga ter pessoas bem-sucedidas dentro do negócio, não é porque o cara é só produtor audiovisual ou ele é só social media. Ele precisa morrer como aquilo, né? Ele precisa morrer como aquilo, não. A gente quer realmente elevar, esticar essa galera para um novo patamar, de se tornar um empresário, um empreendedor, seja para qual negócio eles sonham em ter, né? E se você pega até, o Daniel tá ali atrás, se você pega essas pessoas, pega um Daniel há 3 anos atrás, o Daniel não fazia estratégia, o Daniel era diretor de áudio, ele vinha desse universo. E hoje o cara é responsável por gerenciar a equipe. Pega o Paulo, há 3 anos atrás, quando a gente gravou o podcast, ele estava na Rapó há 2 meses só. Sim. Ele estava aprendendo sobre tráfego, ele estava aprendendo sobre conteúdo. E todo mundo que passou daquela época até agora estava literalmente começando do zero. Você, a gente estava começando do zero nessa parte de gestão, a gente não tinha essa parada. A gente não era gestor de empresa, a gente era profissional criativo ali e prestava serviço para outras marcas, mas a gente não tinha essa parte de gestão. E aí você vê que isso é uma cultura que estava lá atrás e permanece até hoje. Pegar o cara, treinar a pessoa, desenvolver ela da forma como a gente acredita, que seja para prestar um serviço decente, com criatividade e que pense no cliente, saca? Botar dinheiro no bolso é muito bom, legal, massa, também gosto pra caramba, todo mundo aqui gosta, mas a gente quer gerar impacto com o que a gente produz, né? Então você vê que essa parte de pegar o cara, treinar o cara e botar ele para campo mesmo para poder se desenvolver, acontece até hoje. O Joel, que tá atrás da câmera ali, tá com a gente há 4 meses também, não tinha essa experiência e hoje tem, vai para produção, já tá começando a ir para uma ou outra ali sozinho, então isso é algo que vem lá de trás e permanece até hoje com a gente, né? Óbvio, isso exige certos sacrifícios da parte de gestão, né? Porque mais equipe, mais investimento, mais tempo, não só investimento. E como a gente está caminhando cada vez para coisas maiores, acaba que tudo é uma novidade, cara. Então, tipo, a gente cresce de 24 para, sei lá, 30 colaboradores, novos processos que a gente precisa fazer para poder ajustar a nova realidade. Então, é isso. Bom, você falou de desafios, essa é uma palavrinha mágica. Legal. Que quase ninguém comenta quando se fala de estruturar um negócio, ou até mesmo uma agência, né? Não se comenta sobre esses desafios que existem, essas dificuldades que existem. Eu queria que você compartilhasse com a galera qual foi uma das dificuldades que a gente passou, um dos problemas que a gente passou, e foi muito desafiador, e o que isso gerou de ensinamento pra gente até hoje. Cara, eu vou começar pelo ensinamento e isso vai puxar como o desafio trouxe, né? A gente sempre se manteve muito fiel ao princípio de ajudar outras pessoas, literalmente, né? Então, quando a pandemia veio e a gente ficou sem cliente, a primeira coisa que a gente fez não foi buscar novos clientes. Foi, caraca, vamos fazer um projeto pra gente poder ajudar outras empresas. Isso é princípio, isso é um valor nosso. Não é uma parada que a gente inventou de uma hora para outra. Não, a gente fez realmente porque a gente queria causar um impacto positivo no nosso estado. E aí, isso gerou de aprendizado que existe uma máxima que é muito doida, que é o trabalho devolve. Então, quando a gente faz algo realmente altruísta pra galera, dar isso pro mercado, de alguma forma isso vai voltar. Porque a gente nunca esteve envolvido em rodas de networking, nós não somos herdeiros meu pai conhece fulano, meu tio conhece dono de não sei o quê. Então, o que fez a gente se aproximar, que hoje a gente tem contato com essas pessoas que são de impacto aqui no estado, mas o que fez a gente se aproximar foi esse altruísmo de dar, sem esperar receber nada. Mas a gente sabe que de alguma maneira aquilo volta, seja com um contato que vai te gerar um trabalho incrível. E aí a dificuldade que a gente tem era não estar inserido nesses meios. E aí,
como a gente se inseriu? Sendo quem nós somos, cara, literalmente. Se mantendo fiel a princípios, valores, isso fez com que a gente gerasse conexões e essas conexões impulsionaram a gente. Aí é assim que a gente conseguiu cuidar de uma mula preta, se tornar amigo do André, foi assim que a gente conseguiu chegar até o Sérgio. Porque se você parar para prestar atenção, hoje a gente roda campanha de tráfego para conversão, tem Google, etc. Naquela época não tinha nada disso. E ainda assim a Rapó cresceu até 24 pessoas, mais de 30 clientes, 20 e poucos clientes, eu acho. Sem estar conectado com essa galera, sem estar fazendo marketing pra gente, sabe? Então, esse foi o aprendizado. A dificuldade era não estar inserido em meios que a gente pudesse prospectar, e aí o aprendizado você consegue se inserir se você for você mesmo, se você for útil para as pessoas. Então foi assim que a gente produziu para a CDL, para a Mula Preta, para o Marechal, se aproximou de diversos clientes gigantes aí, e viramos realmente amigos dessas pessoas, né? Então, tá aí, uma dificuldade, um aprendizado. Bacana. Falou de desafios, né? Aprendizado. Agora vamos falar de sucesso, né? Compartilha com a gente um resultado de impacto que gerou. Putz, cara, legal. Foi muito impactante, assim, durante esse período. Eu vou falar primeiro da gente. 2 resultados. Um é esse de retenção, assim, da galera, sabe? Tipo, olhar pro Daniel e ser um cara que tá com a gente há... Daniel, quanto tempo você tá com a gente? Tu entrou no final de 2019. Foi. Tá indo pra 4 anos, enfim. Então, você olha pra... Obrigado, pode voltar pra fazer o que você tava fazendo. Gratidão. Você olha pra Daniel, pro Paulo, essa retenção pra mim, e eu acredito pra você também, seja uma vitória, né? A galera se manter com a gente e tal, e são pessoas que a gente vê crescendo ainda mais com a gente, saca? E aí, um resultado também pra gente é algo que a gente não pensava, é resultado financeiro mesmo, sabe? Assim, a gente nunca imaginou que dava pra fazer dinheiro pra caramba, assim, com essa parada, sabe? E você olha pro histórico de quanto a Rapó já fez desses últimos anos, velho, é absurdo. Eu lembro da gente, quando era a gente, tipo, cara, será que dá pra ganhar 5 mil reais com isso? E aí você corta, sei lá, ano passado a gente fez 400 mil reais de produção, 300 mil reais de produção. Fora os contratos full service. Então, tipo, em um ano a gente passa de 1 milhão de faturamento e é uma parada, uma empresa que começou com 0 investimento. Então, tipo, isso pra mim é algo fenomenal. E aí o que isso gera para os nossos clientes é melhoria em processo, melhoria em aprendizado. E, pô, teve um muito impactante ano passado, que foi 1,5 milhão de reais em 3 meses, cara. Um cliente nosso fez um negócio local, não era lançamento, era uma clínica de estética. Fez 1,5 milhão de reais e isso eu falei assim, caraca, a gente tinha muito medo, assim, de pegar grandes responsabilidades, grandes verbas e falar, vamos fazer. A gente não tinha essa experiência. E quando surgiu esse desafio, a gente se sentiu pronto, a gente vê esse resultado sendo realizado, você fala, caraca, que irado, mano, que irado isso aqui. Mas aí a gente volta pro cara que se manteve fiel à Rapó, que é o Sérgio, por exemplo, tipo, não investir em tráfego e hoje investe dinheiro pra caramba. A marca vende pra caramba, uma das que tem a taxa de conversão mais interessante. Você pega, por exemplo, uma Mariana Rios, mesma coisa. Então, para mim, isso é um resultado super positivo. De pessoas que não investiam, geraram confiança no mercado digital, começaram a injetar dinheiro porque acreditavam no que a gente estava fazendo. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Bacana. Então, eu acredito que é isso. Deu para compartilhar um pouco desse período que a gente viveu, né? O que mudou, os desafios e tudo mais. Para quem está começando dentro do mercado, tenha paciência, existe processo a ser seguido, entenda, faça reflexão constantemente, esteja ao lado de pessoas que realmente vão somar para a construção do seu sonho. Eu acho que esse foi esse tem sido um grande diferencial. A gente fala que Deus tem sido muito generoso com a gente em ter apresentado pessoas tão incríveis. Apesar que a Rapó, ela é praticamente quase todo mundo da mesma igreja, né? É verdade, hoje é verdade. Conseguiu captar unificou isso aí, né? Legal. Bons profissionais dentro da igreja. Um lugar onde a gente consegue ver a galera servindo com excelência, entregando um trabalho incrível. Isso acaba enchendo os nossos olhos. E a gente gosta de estar perto de pessoas que a gente possa ter confiança no trabalho. Afinal, a gente lidar com sonhos de outros profissionais, de outras empresas. A gente não faz só o marketing em si, a gente cuida do sonho daquele profissional para gerar, daquela empresa para poder gerar resultado. Então, ter pessoas que também têm esse carinho, têm esse zelo por esses negócios, para a gente é incrível e a nossa gratidão é eterna para Deus
por ele estar proporcionando essas experiências e colocando pessoas tão incríveis perto da gente, somando, gerando resultado, gerando impacto aí dentro da nossa região. E daqui a pouco vem Brasil, daqui a pouco vem fora do Brasil, se Deus quiser, e é isso que a gente espera. Para fechar com chave de ouro, para dar liga nessa tapioca. Tapioca não tem liga, né? Se tá liga, tá velho. É uma areia que gruda, é uma areia leite, que gruda. É o quê? Tá certo. Então vamos lá. Me fala o nome de uma pessoa para estar sentada aqui nesse sofá. 2 pessoas da Rapó, Paulo e o Daniel, e 2 clientes, o Sérgio e a Mariana Reis. Pronto, perfeito. Então o próximo convidado, Paulo, sei que você vai estar sentadinho aqui. Logo em breve você vai ser o entrevistado. Eu vou ficar nessa responsabilidade de entrevistar até então a galera da Rapó, para todo mundo poder conhecer, para todo mundo poder saber um pouquinho da história, e o nosso amigo fica responsável em entrevistar os nossos clientes. Fechou. Você que é profissional da área, Fechou, poder fechou, entender, poder saber como é que a gente chegou, como é que a gente conheceu o cliente, como é que a gente faz o nosso atendimento, o nosso serviço. Eu acho que vai ser bacana pra gente continuar somando aí na jornada criativa. É isso. É isso? Simbora. Valeu.